Obrigada por te juntares a nós neste episódio de Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Anteriormente, em Fórmula do Crime, o serial killer de Long Island. Entrou no ano de 2024, detido numa pequena cela onde é mantido longe dos perigos que os outros encarcerados parecem representar. Os guardas prisionais fazem o máximo para que Rex não tenha contacto com os outros reclusos, temendo que eles lhe possam querer fazer mal. Mas o ano novo não lhe traz boas novas. A 16 de janeiro de 2024, tal como já era previsível, Rex Heuermann é acusado do homicídio não premeditado de Maureen Brenner Barnes. Supostamente, aquela que foi a primeira das 4 vítimas de Gilgo a ser assassinada. Com esta nova acusação, Heuermann e a sua equipa legal terão de lutar para desacreditar as provas apresentadas pelo Ministério Público no que se refere a 4 homicídios. Um aviso aos ouvintes: o seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Este episódio é continuação do anterior, por isso, se apenas nos estás a ouvir agora, vai até o nosso podcast e seleciona o episódio 1 para não perderes pitada deste caso. Minha querida comunidade formulista, como já devem ter reparado, à medida que os episódios se vão acumulando, vamos nos aproximando um pouco mais, não só da verdade, como também de tudo o que já se conseguiu saber até ao momento. Este episódio marca claramente um ponto de inflexão. Se até agora aceleramos sem medo em busca do desconhecido, chegou o momento de parar e refletir seriamente. A nível oficial, o que existe está em cima da mesa e já vos transmiti. Olá, eu sou a Isabel Formulista e esta é a Fórmula do Crime. Depois de todo este imbróglio, segue-se o desenvolvimento do caso em tribunal, referente às acusações de Rex Heuermann e às 4 vítimas de Gilgo. O grande júri e a força de intervenção continuarão o seu trabalho, como o procurador Ray Tierney já garantiu. Procederão à investigação das restantes mortes. Por isso, elas não estão nem serão esquecidas. Trocando isto por miúdos, a força de intervenção concluiu a investigação das 4 vítimas de Gilgo e acha que já tem o necessário para condenar Rex pelos crimes. Este capítulo está formalmente encerrado. Os detetives e membros desta força vão, no entanto, continuar a investigar os outros crimes, usando em segredo os poderes que lhe forem atribuídos pelo grande júri. E qual é realmente o papel desta entidade? O grande júri nos Estados Unidos é um corpo legal que tem a responsabilidade de determinar se há motivos suficientes para levar uma pessoa a julgamento por um crime grave. Ao contrário de um júri de julgamento que decide se o réu é culpado ou inocente, o grande júri decide se deve haver um julgamento em primeiro lugar. O júri é composto por cidadãos comuns convocados pelo tribunal e geralmente inclui entre 16 e 23 membros. Durante as sessões do grande júri, os promotores apresentam evidências e testemunhos para demonstrar que existe causa provável para a acusação criminal. Se a maioria dos membros do grande júri concordar que há causa provável, é emitida uma acusação formal chamada de indiciação. Esta indiciação autoriza o procedimento criminal contra o acusado. Se o grande júri não encontrar causa provável, o caso é encerrado e a pessoa não é formalmente acusada. O sistema do grande júri é uma parte fundamental do sistema de justiça criminal dos Estados Unidos e é usado em casos federais e em muitos estados.
É uma ferramenta desenhada para proteger os cidadãos contra acusações injustas e garantir que haja evidências suficientes para justificar um julgamento criminal. Através deste sistema podem ser emitidos mandados relacionados com os mais variados tipos de registro, nomeadamente telefónicos, bancários, etc. Tudo isso é feito em completo sigilo. E só no fim, se o caso prosseguir e continuar para julgamento, é que estes dados chegam ao conhecimento público. Já agora, pensando nisto, haverá cabelos nos corpos das outras vítimas? Será que foram encontrados? Que outras pesquisas Google relacionadas com outros assassinatos e outros estados ou locais fez Rex Heuermann? É que nos pedidos de fiança, o procurador deixa bem claro que as buscas incluem, mas não se limitam a, e que outros trunfos poderão estar reservados pela acusação para os poder usar contra Heuermann. Por isso, o episódio de hoje terá alguns fatos novos, mas incidirá sobretudo em pontas soltas, coisas obscuras e, por que não, algumas teorias. Começo por tocar num ponto que me tem incomodado, e bem, já há algum tempo. Como é por demais evidente, todo este caso avançou significativamente quando Rodney Harrison foi nomeado pelo executivo do condado, Steve Malone, que curiosamente é o mesmo executivo do condado que tinha em 2012 nomeado James Burke, chefe da polícia. Portanto, quando Rodney Harrison foi nomeado e se tornou comissário da polícia do condado de Suffolk. Neste momento, no momento da nomeação, comprometeu-se publicamente a investigar a fundo os homicídios, acrescentando que não descansariam enquanto não levassem os responsáveis à justiça. Rodney tornou-se comissário nomeado a 21 de dezembro de 2021. O comissário da polícia é um posto que faz articulação entre a administração política do condado e a força policial. Tem um papel muito importante na supervisão das operações diárias policiais, incluindo, entre outras responsabilidades, a implementação de políticas prioritárias para a administração. Seria de esperar que o comissário fosse alguém com uma longa carreira policial. Mas tal não é obrigatório. Contudo, neste caso, Rodney Harrison tem provas mais do que dadas neste campo. Ele começou a sua carreira no Departamento de Polícia de Nova Iorque em 1991. Trabalhou como agente infiltrado nos narcóticos, subiu até ao posto de detetive e em 2003 recebeu o Police Combat Cross, uma distinção atribuída pela sua coragem num tiroteio que envolveu a polícia e um indivíduo armado. O seu percurso, entretanto, evoluiu, subiu de posto várias vezes. Em 2019 tornou-se chefe dos detetives do Departamento de Polícia de Nova Iorque, frequentemente considerada a melhor força policial dos Estados Unidos da América, e em 2021 foi promovido a chefe do departamento, onde era o oficial com a patente mais elevada. No fim de 2021, abraça o desafio, como já vimos, de Suffolk County. E, em frente a dezenas de câmaras de televisão, compromete-se direta e publicamente a investigar seriamente o caso dos assassinatos. Pouco depois, faz questão de se mostrar a visitar os locais do crime pessoalmente. E não é que Rodney é um homem de palavra? Um par de meses passam e a força de intervenção, ou de investigação, como lhe queiram chamar, é formada em fevereiro de 2022. Se bem se recordam, poucas semanas depois surge pela primeira vez Rex Heuermann como suspeito. Ora, em abril, a polícia revela um vídeo onde Megan Waterman é vista a entrar e a sair do hotel onde estava hospedada em Hauppauge.
A 9 de maio, a polícia do departamento de Suffolk decidiu mostrar ao público a gravação da chamada de Shannon, ou seja, a chamada que ela fez para o 911, a linha de emergência, na noite em que desapareceu em 2010. Algo que a polícia até então se tinha recusado terminantemente a fazer. Esta gravação foi alvo de um processo contencioso que se arrastou durante muito tempo em tribunal. Foram anos. John Ray, o advogado de Gilbert, teve de lutar incessantemente na justiça para que esta gravação lhe fosse entregue pela polícia. O tribunal deu-lhe razão em 2018, mas a polícia recorreu várias vezes, argumentando que se tratava de uma investigação em curso e ativa. Enfim, a mesma desculpa de sempre. Uma treta pegada, uma vez que nessa altura já tinham assumido para eles próprios que Shannon tinha sido vítima de um acidente e veio-se mais tarde a descobrir que o caso dos homicídios estava entregue a um único detetive que trabalhava no caso, imagine-se, em part-time. Se isto é admissível num acontecimento com esta dimensão, quer dizer, estamos a falar de 11 corpos. De qualquer forma, uma nova decisão judicial confirma a decisão anterior e, eventualmente, a gravação tem de ser entregue ao advogado da família de Shannon. John Ray fica absolutamente boquiaberto quando descobre que não só a gravação não é original, porque, segundo a polícia, não tinham a gravação original na sua posse. Enfim, como nunca tinham trabalhado seriamente nela. Nunca tinha sido feito nenhum esforço para melhorar o áudio, a qualidade dele, nem sequer tinham feito uma simples e corriqueira transcrição. Quer-se dizer, era o mínimo. Atenção que tudo isto sai da boca de John Ray. Não há qualquer referência oficial ao assunto por parte das autoridades. Portanto, John Ray tinha o áudio, mas não podia divulgá-lo ao público. Ao contrário das autoridades, que parecem não ter feito absolutamente nada com a poderosíssima prova que tinham na sua posse, exceto uma apressada assunção de que Shannon tinha sido vítima de um acidente. O advogado trata de melhorar a gravação e de escrutinar cuidadosamente cada segundo dela ao longo dos últimos anos. Mas logo de caras, logo no início, Ray apercebe-se de que o que foi dito inicialmente pela polícia não batia certo. Na sua opinião, Shannon não dava sinais de estar calma, como inicialmente lhe tinham dito, nem sequer a alucinar ou a arrastar o discurso, como depois vieram a defender. E claramente dava pistas que tinham obrigatoriamente de ser analisadas e pesquisadas à lupa. Então, a 9 de maio, e quase de certeza indo contra a vontade dos oficiais que lhe eram subordinados e que tanto lutaram para que se mantivesse em segredo esta gravação, Rodney Harrison toma a decisão corajosa de a divulgar publicamente. Mostrou também a gravação da chamada feita pelos 2 residentes da comunidade fechada de Oak Beach, Gus Caleri e Barbara Brennan, assim como mapas e outras imagens relacionadas com o caso. Esse foi também o momento escolhido para comunicar ao público oficialmente que a polícia acredita, e isto é muito importante, acredita que Shannon foi vítima de um crime e que não sucumbiu como consequência de um ataque violento. Contudo, ao menos isso, mostra-se disponível para investigar pistas que possam indicar o contrário. Deixam também bem claro que todos os relatórios, chamadas e informações recolhidas do caso de Long Island foram enviadas para serem analisadas pela Unidade de Análise Comportamental do FBI. A famosa unidade que é especializada, por exemplo, e principalmente em serial killers. É essa a conclusão generalizada a que chegaram.
As autoridades acreditam que se tratou de um terrível e trágico acidente. Esta foi a conclusão que chegaram. Mas não nos podemos esquecer de que o relatório de autópsia, realizado pelo médico legista do condado, portanto, do lado deles, declarou a causa de morte como sendo indeterminada. Ou seja, nenhuma causa pode ser identificada ou excluída. Adicionalmente, o médico que conduz uma segunda autópsia, que neste caso foi pedida pela família, portanto foi uma iniciativa privada, disse que a causa de morte é consistente com estrangulamento manual. Para apoiar que basicamente não acreditam na teoria de que Shannon tenha sido assassinada, as autoridades ressalvaram diferenças importantes entre as circunstâncias que envolveram esta morte, em particular, e as restantes mortes. Por exemplo, Shannon foi encontrada no lado sul da rodovia. Os outros corpos foram encontrados na zona norte. Shannon fez uma chamada para o 911, a linha de emergência, ao contrário do que aconteceu com as outras vítimas. Shannon tinha um motorista para segurança e nenhuma das outras vítimas, tanto quanto se sabe, tinham qualquer tipo de segurança. Shannon foi encontrada com a sua identificação e com dinheiro. Não houve nenhum esforço para esconder o seu corpo. E foi encontrada na vizinhança de onde foi vista pela primeira vez, ou seja, a cerca de 1 km e 200 metros. E a polícia, de facto, neste caso, respondeu às chamadas de 911 dos membros da comunidade, Kaleri e Brennan. Como já vimos, a chamada de Shannon para a linha de emergência foi encaminhada para um outro departamento e só chegou ao conhecimento da polícia de Suffolk meses mais tarde. Por isso é que não despoltou nenhuma ação. Nesta conferência de imprensa, muito elucidatória, acrescentaram ainda que os possíveis suspeitos imediatos, neste caso Brewer e Peck, foram entrevistados antes de Shannon ter sido encontrada e que, caso tivessem algo a esconder, não seriam tão cooperantes como foram. A casa de Brewer foi alvo de buscas com cães farejadores de cadáveres várias vezes e ele cooperou totalmente. Peck foi interrogado no início deste caso e várias vezes. Disseram ainda que, na opinião da polícia, a indeterminação da causa da morte deve-se ao facto de o corpo ter estado exposto aos elementos durante tanto tempo, impossibilitando uma autópsia completa, o que resultou numa causa indeterminada. Pois, provavelmente pouco mais restaria do que o esqueleto. Os tecidos moles estavam ausentes e os órgãos também tinham desaparecido. No final, em jeito de conclusão e ignorando propositadamente perguntas de jornalistas, pelo menos é isso que dá a entender, Rodney volta a afirmar que Shannon foi vítima de um terrível e trágico acidente. Lembrem-se bem disto. Assim, em pouco mais de 5 meses depois de ter chegado ao cargo, Rodney Harrison e a equipa que lidera parecem ter dado passos enormes, não só que diz respeito à resolução dos crimes, uma vez que nesta altura já tinham chegado ao nome de Heuermann, mas também no que diz respeito à própria transparência. Algo que, infelizmente, faz muita falta em imensos países do mundo. E é também algo que não me entra na cabeça. Tudo bem que a polícia não pode revelar tudo o que sabe e que muitas vezes tem motivo para isso, ok. Mas o secretismo que envolve casos estagnados há anos, sinceramente não se entende. Então em Portugal é surreal. Não há acesso a nada. As conferências de imprensa são quase inexistentes, pois queixam-se das fugas de informação. Pois claro, não é de admirar. Se houvesse mais vontade de manter as pessoas a parte, pelo menos parte dos esforços e dos avanços do caso, provavelmente não havia necessidade para haver tanta fuga. Sabem uma coisa? Se queremos copiar os americanos, aí está algo que seria bem mimetizado. Acesso a documentos, provas, alguma coisa palpável. Nunca se sabe de onde pode vir uma pista que revoluciona um caso estagnado.
aproveitando já aqui este meu balanço, outra coisa que podíamos imitar é a infeliz prescrição. Quer dizer, se um caso está estagnado, não há desenvolvimentos, não há como ajudar, porque também não há acesso à informação. E ainda por cima, os crimes prescrevem em pouquíssimo tempo. Como é que querem encontrar culpados e levá-los à justiça, hein? Senhores legisladores, a quem é que convém estes prazos de prescrição? Porque é que um homicídio prescreve num país dito desenvolvido? Isto até é razão para chacota. Será que estão à espera que um assassino venha confessar o crime 25 anos depois? Uma vez que não há nada que possa ser feito nessa altura? E se for um serial killer com várias mortes no currículo? Vão submeter-se a essa vergonha? A lei precisa de uma revisão. E o segredo de justiça também não é elástico e não deve servir para justificar tudo. Ok, agora que já desabafei, vamos continuar. Logo, Rodney é sem sombra de dúvida um ativo super valioso. As suas ações foram determinantes. E em maio de 2022 deixa bem claro que, apesar de tudo o que se passou até então, lá está, novamente, a morte de Shannon tinha sido um trágico e infeliz acidente. Quando faz esta afirmação em frente às câmaras, mostra-se determinado e assertivo. Portanto, claramente para ele o foco tem de ser as restantes vítimas. Esse é o objetivo que terão de perseguir. Mas estará o comissário da polícia certo? Ou será que está erradamente a desconsiderar um crime? Os motivos que foram apresentados para diferenciar a morte de Shannon das outras parecem-me razoáveis. Realmente, Shannon fazia-se acompanhar por uma outra pessoa que estava presente não só para transportá-la, mas também para garantir que voltava para casa em segurança. E que se saiba, todas as outras vítimas, pelo menos no que se refere às 4 vítimas de Gilgo, estavam sozinhas e mais vulneráveis. Muitas delas até tinham ignorado as suas próprias regras de segurança. Maureen ficou sozinha em Nova York e atendeu o cliente fora do hotel. Megan e Amber também abandonaram os locais onde costumavam atender os seus clientes e Melissa tinha saído recentemente da, vamos chamar, proteção que o seu proxeneta ou chulo lhe providenciava, por isso estava sob sua própria conta e risco. Realmente Shannon foi encontrada num lado da via rodoviária Ocean Parkway e as outras vítimas foram encontradas do lado oposto, ou seja, o lugar onde o corpo teria sido descartado, se elas tivessem todas sido vítimas do mesmo assassino, era diferente. Realmente assim foi. Ao contrário das outras vítimas, Shannon foi encontrada perto do local onde foi vista pela última vez, enquanto que as restantes vítimas foram encontradas bem longe. Ok. É verdade que Shannon teve a oportunidade de aceder ao telemóvel para pedir ajuda, e essa hipótese também não foi dada às outras vítimas. Não houve tentativas de ocultar o seu corpo. Tudo isso é correto e confere com os dados. Mas será que estes factos têm assim tanta importância? Há que considerar o que existe, não só a nível de diferenças, mas também a nível de coincidências. Shannon é uma acompanhante, tal como todas as outras mulheres encontradas em Long Island. Desapareceu quando se foi encontrar com o cliente, assim como pelo menos 4 vítimas de Gilgo. E muito provavelmente, tal como tinha acontecido com todas as outras. É jovem, tem estatura baixa, trabalhava na cidade de Nova York, mas não era nativa da zona. Anunciava os seus serviços no Craigslist e no Backpage. Foi-lhe prometida uma soma mais elevada de dinheiro do que normal pelo encontro daquele dia específico. Foi encontrada na berma da mesma via rodoviária que atravessa aquela zona de Long Island. Quer dizer, não foi do mesmo lado, mas sinceramente, qual é a real importância disto?
foi na berma da mesma estrada. Para além disso, Shannon desapareceu em 2010, quando Maureen e Melissa já tinham desaparecido e poucos meses antes do desaparecimento de Megan e de Amber. Por isso, embora o local específico onde foi encontrada difira, a sua localização geral não difere. E a faixa temporal também não. Agora, temos bem consciência que as circunstâncias do desaparecimento de Shannon têm bastantes diferenças em relação ao das outras acompanhantes. Mas aí é que eu acho que está o busilis da questão. Tem diferenças porque Shannon é realmente um caso diferente de todos os outros. Mas talvez estas diferenças sejam, na verdade, a chave que é necessária para resolver, no mínimo, esta parte do quebra-cabeças. Caso Shannon tenha sido assassinada e se assumirmos que o depoimento da testemunha taxista é verdadeiro, sabemos que Shannon tinha tido um encontro com Rex Heuermann, provavelmente nos meses anteriores, e que este encontro não tinha corrido nada bem. Não acham que é coincidência a mais? Ainda por cima, se tivermos em conta que Shannon desapareceu em maio de 2010 e que no mesmo ano, em setembro, Rex Heuermann teve também um encontro com Amber Costello e que também este encontro não lhe tinha corrido propriamente muito bem. Poderemos nós ignorar o facto de que em 24 horas, mais coisa menos coisa, Rex voltou à casa de Amber para se vingar e ela nunca mais apareceu. Serei eu, porventura, a única alminha que está a pensar que Rex não conseguiu tirar da cabeça aquela vez em que, muito provavelmente, se preparava para fazer uma nova vítima e não descansou até conseguir o que pretendia? Isso, claro, assumindo e partindo do princípio que Rex é o culpado dos assassinatos das 4 vítimas de Gilgo. Porque um arguido é sempre considerado inocente até prova em contrário. Embora as provas se estejam a acumular de forma massiva. Mas pronto. Vamos-lhe dar este bónus. No caso de Gilbert, pode ter havido um entrave, que era o facto de esta acompanhante, em particular, só se deslocar com segurança. E aí está a diferença, o cerne da questão. Teria de haver mais alguém a ajudá-lo. Teriam de haver cúmplices. Não consigo também esquecer as palavras de Shannon, que insistia múltiplas vezes que a queriam matar. Tendo-se virado até para o seu próprio motorista Michael Peck, questionando-o se ele estava combinado com os outros. Os outros, por isso, mais do que um. O que é que isto significa? E já agora, qual é a probabilidade de Rex Heuermann se divertir enquanto dá hipótese à sua vítima de correr pela sua vida, para no fim apanhar a sua presa? Como se estivesse a montar uma qualquer armadilha, tal como fazia nas suas viagens para caçar. Quantos cúmplices seriam necessários? E quem poderiam ser estes cúmplices? Haveria mais alguém na casa de Brewer? Seria uma reunião? Será que Brewer era amigo de Heuermann? É que já sabemos que ambos tinham uma dependência no que se refere à contratação de serviços de acompanhantes. Haverá algo mais em comum entre os dois? E Michael Peck? Qual é a sua verdadeira intervenção nesta história? Será que foi mesmo um inocente interveniente apanhado no meio do enredo? Ou terá desempenhado algum papel? Será que Peck tem outras ligações obscuras? Eu sei que pode até parecer que estou aqui a montar toda uma teoria da conspiração. Mas depois do que já se viu neste caso, não há teorias da conspiração que possam alguma vez ultrapassar a cruel realidade. Por exemplo, não podemos ignorar que a polícia aplicou muito empenho e dedicação para esconder
o que Shannon tinha dito nos seus presumivelmente últimos minutos de vida. E quando se aperceberam que afinal Shannon não aparentava estar calma, como a polícia tinha inicialmente afirmado, ou sequer com alucinações, nem apresentava sinais de qualquer ataque de loucura. E quando foi perceptível que a jovem se encontrava em pânico, isso sim, preocupada com o que lhe ia acontecer, mas coerente, a polícia de Suffolk tentou apagar os seus erros do passado. Esta terá sido apenas uma tentativa de não ter mais essa mancha na sua reputação? Ou haverá uma qualquer outra jogada de bastidores? Dito isto, se em maio de 2022 Rodney Harrison quase que jurava a pé juntos que Shannon tinha sofrido um acidente que tinha culminado na sua morte, porque é que a 18 de outubro de 2023, 3 meses depois da detenção do Rex Heuermann, atenção que isto é muito relevante, ele está presente numa conferência de imprensa, que já analisamos em detalhe no episódio anterior, e onde, para além do próprio, só está presente John Ray, e onde Rodney Harrison assume um papel que só pode ser considerado como secundário. Isto é, ele mantém-se na retaguarda, enquanto John Ray, advogado da família Gilbert desde há mais de uma década, apresenta à comunicação social e ao público as informações que lhe foram passadas pelas testemunhas. E, ironia das ironias, uma destas testemunhas relaciona Rex Heuermann com exatamente Shannon Gilbert. Será que Rodney Harrison mudou de ideias? E porquê é que estava ali sozinho, abandonado, sem os membros da força de intervenção e principalmente sem o procurador do caso, Ray Tierney? O que é que significava a sua presença isolada? Uma coisa é clara, a presença de Rodney pretendeu dar credibilidade às informações veiculadas na conferência de imprensa e àquilo que John Ray dizia. E para confundir ainda mais as coisas, no pouco que falou, Harrison afirmou que se as pessoas estivessem reticentes em contactar diretamente a polícia para fornecer pistas ou informações, podiam contactar John Ray. Ora, isto caiu que nem uma bomba na comunidade que está a acompanhar o caso. E deve ter caído como uma bomba nuclear no colo do procurador, que imediatamente, isto é, no mesmo exato dia, emitiu um comunicado que veiculava o seguinte: sem termos recebido qualquer aviso prévio, nós, os procuradores envolvidos no caso em tribunal e os membros da força de intervenção que diariamente investigam os homicídios de Gilgo Beach, assistimos à conferência de imprensa de hoje sem saber qual seria o seu conteúdo. Continuamos a investigar o caso pelo processo do grande júri e não através de conferências de imprensa. Nenhum advogado privado é ou alguma vez foi membro ou agente da força de intervenção. Qualquer cidadão que acredite ter provas relevantes relacionadas com a investigação de Gilgo Beach deve reportá-las às agências de investigação que compõem a força de intervenção. Essas agências são o Gabinete do Procurador Distrital do Condado de Suffolk, o Gabinete de Homicídios do Departamento de Polícia do Condado de Suffolk, o Gabinete do Xerife do Condado de Suffolk, a Polícia Estadual de Nova Iorque e o FBI. Quaisquer advogados representantes das vítimas ou das suas famílias, por definição, têm um conflito de interesse e não devem fazer parte da investigação. Ora, aqui vai disto. Consequentemente, advogados privados não participam na força de intervenção e potenciais testemunhas interessadas na resolução do caso não devem contactar um advogado privado. Ups! Está clarinho como a água, o caldo está entornado. Basicamente, não se entendem.
Vocês estão a ver a luta de gigantes que se formou aqui? Tudo bem. Até podemos dar de barato que Ray Tierney tem absoluta razão. Há uma incompatibilidade, sem dúvida. O ideal era que as testemunhas chegassem à frente e falassem com a polícia. Mas não podemos descartar os antecedentes e o próprio caso em questão. Vocês acham que prostitutas, proxenetas, traficantes ou outros criminosos, por muito boas intenções que tenham, vão querer entrar em contacto direto com a polícia? Não acham que terão de ser primeiro convencidos e persuadidos a fazê-lo? Afinal, o caso vagueia todo à volta deste mundo ou de pessoas que têm um fascínio por este mundo. Por isso, é natural que as eventuais testemunhas se movam exatamente dentro do mesmo círculo. Para além disso, mesmo que até seja alguém que não pertença de todo a este entorno, com verdadeira coragem de querer fazer a coisa certa, uma pessoa que nada tem a ver com este circuito, tendo em conta tudo o que se descobriu do comportamento da polícia, que inclui a condenação e prisão dos responsáveis de topo por este caso, em 2012, portanto, James Burke, chefe da polícia, e Thomas Potta, o procurador distrital que ajudou no encobrimento do caso relacionado com Burke. Tendo em conta a corrupção transversal ao departamento e a admissão por parte da própria antiga comissária da polícia de Suffolk, Geraldine Hart, quanto à obstrução que foi feita à investigação durante os primeiros anos. Acham mesmo que o mais bem intencionado dos cidadãos se vai dirigir à polícia sem pelo menos pensar 1 trilhão de vezes se o deve fazer? Pois, eu acho mesmo que não. E se as ligações do assassino à polícia formarem uma teia maior do que a que se pensa? É que pistas que conectem Rex Heuermann diretamente com os membros das forças policiais não faltam. E se houver cúmplices que estão em liberdade, não terão eles o interesse em eliminar uma eventual testemunha-chave? Há imensos relatos de ligações obscuras com polícias nesta história, que se estendem para lá da obstrução claríssima de James Burke e de Thomas Potter. Por exemplo, o namorado da testemunha swinger era detetive dos narcóticos em Nova Iorque. Lembram-se? O mesmo que supostamente levou Karen Vergara para a casa de Massapequa? Outro exemplo é o indecifrável Dr. Peter Hackett, adoro este homem, que é médico de emergência na Reforma. E há relatos de que anteriormente tinha trabalhado como cirurgião para o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk. E o pior é que, eventualmente, diz que ele foi despedido depois da polícia ter descoberto que não estava realmente a trabalhar quando ele dizia que estava. Portanto, são todos cidadãos exemplares. Hackett também ligou à mãe de Shannon a dizer que tinha visto e ajudado a filha, lembram-se? Convém também não esquecer que os pertences de Shannon acabaram por ser encontrados 1 ano e meio mais tarde, a cerca de 30 metros da sua própria casa, ou seja, da casa de Peter Hackett, e que o seu corpo estava a 800 metros da casa, que, por sinal, está quase colada à casa de Barbara Brennan, que também foi a última pessoa a ver Sharon com vida e a ligar para o 911. Portanto, aqui assim umas aproximações e umas ligações um bocado para obscuras que nos deixam a pensar 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes. Mas pronto, se investigarmos um pouco mais, ainda havemos de encontrar muitas outras conexões deste tipo. A que pode ser mais perturbadora e que muito provavelmente deambulará já nas vossas mentes é uma possível associação entre Rex Heuermann, o arguido, e James Burke, o antigo chefe da polícia. Como não podia deixar de ser. Bem, o que é que eu posso dizer sobre isto? Quem acompanha o caso sabe que o Rex foi detido em 13 de julho de 2023. Lá está, em conexão com os assassinatos das 4 vítimas de Gilgo.
E que, a 22 de agosto, James Burke foi detido numa operação policial surpresa montada no Parque Memorial aos Veteranos de Guerra do Vietnã. Ou seja, tinha-se passado menos de um mês e meio desde a detenção de Rex até a detenção de James Burke. E Burke tinha sido precisamente detido por andar à procura de um encontro rápido para sexo gay. Os americanos têm um termo para isto e chamam-lhe gay cruising, quando um gay procura encontros sexuais rápidos com estranhos em vários locais públicos, como parques, casas de banho públicas e estacionamentos. E parece que há zonas bem conhecidas por isso em Long Island, incluindo, por exemplo, Massapequa Park. Em outubro, na famosa conferência de imprensa, já muitas vezes aqui citada, John Ray diz que a testemunha swinger, para além de ter colocado Karen Vergara na casa de Hewerman, refere também um envolvimento de teor sexual entre Rex e o namorado desta testemunha swinger da altura. Ora, isto significa que Rex não só teria uma dependência de prostitutas, como também era bissexual. E é importante ter em mente que, apesar de todas as especulações, foi encontrado o corpo de um homem asiático vestido de mulher e que, contrariamente às outras vítimas, tinha sido agredido com uma forte pancada na cabeça. Logo, se o testemunho da swinger for verdadeiro, tanto Rex como Burke procuravam encontros sexuais não só com prostitutas, mas também com outros homens. Consequentemente, é natural que se conhecessem e que talvez até se movimentassem no mesmo círculo de amizades, tendo em conta estes pontos de interesse em comum. Por estas e por outras, é que continuo a achar que todo este caso envolve pelo menos o encobrimento e a cumplicidade de uma ou de várias pessoas. Imaginem só que, ao apanhar Rex, ele se lembrava de escancarar a boca e de arrastar o bom nome de uns quantos cidadãos, à primeira vista respeitáveis, assim, pelo cano abaixo de uma só vez. Será que Rex não pode ter usado estas ligações ou conhecimentos em seu favor? Terá feito assim uma pequena chantagenzita? Será até que não havia um grupo restrito de pessoas que se juntavam para poderem dar asos às suas fantasias mais sórdidas? Não seria a primeira vez. Pelo que já vi até agora, não há cenários impossíveis, por mais recambulescos que pareçam. Afinal, ambos se movimentavam de forma obscura nas franjas da sociedade. Voltemos a Rodney Harrison. No dia 3 de outubro, menos de 2 semanas depois de ter estado na já famosa conferência de imprensa, apresenta a sua surpreendente demissão, 2 anos depois de ter assumido o cargo. Esta demissão foi alvo de muita especulação, mas é um facto que as eleições estavam à porta e que Rodney muito provavelmente iria ser substituído em janeiro, uma vez que Steve Ballone, o executivo candidato que o nomeou, não poderia voltar a concorrer ao cargo devido ao limite de mandatos. Ele esteve 12 anos no lugar. E, nesse caso, uma nova administração de condado ia entrar em funções. Como o cargo de comissário da polícia é uma posição nomeada, Harrison teria de sair em janeiro. Para evitar isso, optou por se demitir, enfatizando que de imediato pretendia apenas passar tempo de qualidade com a família. O que se diz normalmente nestes casos, portanto. Rodney Harrison demitiu-se no dia 3 de novembro e as eleições estavam agendadas para 7 de novembro. E, de facto, a administração do condado acabou por mudar de partido. Passou das mãos dos democratas para as mãos dos republicanos. Ainda estou para perceber se isso são boas notícias. Logo veremos.
Bem, este raciocínio tem a sua lógica, mas se assim for, porque é que decidiu juntar-se a John Ray à revelia de toda a força de investigação? Ou pelo menos sem lhe dar conhecimento e mesmo no momento em que planeava sair. E o que é que podemos dizer quanto ao seu comportamento nesse momento, considerado distante e quase ausente? Nessa altura, Harrison muito provavelmente já tinha decidido demitir-se. Então porquê? Será que houve algum tipo de oposição interna ao seu trabalho nas forças policiais? E desta forma quis passar a mensagem publicamente de que há algum tipo de movimento menos recomendável formado ou formar-se e que pode manchar de forma irremediável a investigação? Sem dúvida que Rodney quis dar credibilidade a John Ray. Pensará ele que Ray é a única pessoa que não pode sofrer pressões e que conseguirá, com a sua persistência inegável, chegar à verdade? No fundo, o ex-comissário quase que canalizou possíveis novas testemunhas para o advogado John Ray em detrimento da força de investigação. Tudo isto deixa-me muito curiosa, tenho de confessar. Fico a pensar numa possível guerra que se estará a passar nos bastidores. O que é perceptível é que há um qualquer género de confronto entre os métodos definidos e aprovados por Rodney Harrison e por Ray Tierney. Rodney Harrison foi sem dúvida a roda motriz que fez literalmente mexer as engrenagens, e se não fosse ele, nada teria sido descoberto. Por isso, por muito que custa Ray Tierney, foi Rodney Harrison que se comprometeu publicamente, que recrutou quem tinha de recrutar e cumpriu a palavra. Agora, não podemos negar que Ray Tierney tem-se dedicado ferozmente a manter Rex Heuermann atrás das grades. Mas parece que os dois galos desta capoeira se desentenderam e que Harrison preparou a sua última revolta antes de abandonar o ringue. Senhores, este caso já é complicado que chego. Não precisamos aqui de mais escaramuças. Não há dúvida que Harrison quis marcar uma derradeira posição. Mas o que está por trás disso? O que é que se esconderá por baixo da superfície? Para já, como já vem acontecendo mais vezes do que o desejável neste caso, não sabemos. Há uma sombra que envolve a investigação ao assassino em série de Long Island e ela perpetua-se ao longo do tempo. Quando achávamos que já se teria dissipado, eis que surge, do nada, um súbito nevoeiro para nos voltar a preocupar. Eu acredito firmemente que este caso só poderá ser resolvido com transparência e cooperação interestadual. Doa a quem doer, chega até quem chegar. Perseguir a verdade é a única forma de conseguir identificar o ou os culpados. Ninguém me tira da cabeça que haverá outras vítimas, quem sabe noutros estados, e não faltam conexões. Mas isto seria um campo para explorar toda uma série de episódios. Para já, há muita especulação. Fala-se de possíveis associações a outros clusters de mortes que foram associados ao mesmo homicida. No fundo, especula-se que há, em várias jurisdições diferentes, um conjunto de corpos que no final serão todos relacionados com a mesma pessoa. Os assassinatos da Route 29, os assassinatos de prostitutas em Atlantic City e casos não resolvidos em Las Vegas, Nova Jersey, Nova York e nas Carolinas parecem ser os focos de interesse que reúnem mais consenso. E, meus amigos, o que é que aquele conjunto cercado de propriedades na Carolina, onde neste momento vive Craig Heuermann, o irmão de Rex, e onde foi apreendido o Chevy Avalanche de cor verde, esconderá? Sempre que penso nisso,
Penso automaticamente nas seitas religiosas que defendem a aproximação do fim do mundo, aqueles que têm aquelas previsões catastróficas, onde um conjunto de pessoas vivem segundo as suas próprias leis, praticando comportamentos criminosos e obscuros. Até me dá arrepios só de pensar. Basta apenas que haja uma conexão comprovada entre Huerman e uma vítima num outro estado para que o FBI tome as rédeas da investigação. Há também ligações ainda não confirmadas com uma possível rede secreta de tráfico e exploração de adultos e possivelmente menores que atravessa e tem tentáculos em todo o país. As especulações chegam até a referir, vejam lá, eventuais estrelas de Hollywood e personalidades com importante peso na sociedade. Para já não há certezas, só rumores e imensas suposições. Aguardamos atentamente novos desenvolvimentos, mas temos a certeza de que há muito mais do que o que aparentemente é mostrado à superfície. Acredito piamente que este será um caso que atingirá proporções que vão muito para além do que se pensa, com contornos únicos e intrincados. Tenho a certeza de que, num futuro próximo, este caso fará parte do programa das aulas de criminologia e psicologia um pouco por todo o mundo. Porquê? Independentemente de todas as teorias mais fundamentadas ou menos fundamentadas, a maioria dos serial killers começa a atuar na casa dos 20. Rex Huerman foi detido com 59 anos e matava compulsivamente de forma praticamente insaciável. Cabe na cabeça de alguém que tenha começado tão tarde, que tenha parado de repente ou que não haja outras vítimas. Long Island e Gilgo Beach não serão os únicos locais que Rex usava para descartar os cadáveres de quem assassina. Com certeza ele terá outros locais de eleição. Provavelmente visita-os a miúdo para reviver os momentos onde subjugou as vítimas ao seu poder, aproveitando para dar uma gigante massagem ao seu próprio ego. Os sintomas e sinais acumulam-se. Não são provas, mas são muitíssimo importantes. Se há alguém que sabe quantas vezes matou e onde se encontram estas pilhas de cadáveres, é Rex Huerman. A chave para a resolução deste problema talvez esteja em manipular cuidadosamente o seu comportamento, fazendo-o falar. Não será uma tarefa fácil ou sequer direta. Terão de percorrer longas e sinuosas avenidas e de entrar em perigosos jogos de poder, onde a troca de benefícios e de informações desempenhará um papel incrivelmente importante. Por hoje é tudo. Por enquanto, no que se refere a esta série de crimes, também será. A qualquer momento pode surgir uma revelação ou um dado novo. Ultimamente, tem acontecido com frequência. Vamos continuar por cá, explorando estes e outros casos. Quando decidi pegar neste caso, sabia que não ia ser fácil. Pesquisei muito, empenhei muitas horas de estudo. Enfrentei os desafios das novas tecnologias. Ambientei-me, mas mesmo assim, senti-me sempre como se estivesse a entrar num labirinto sem mapa. E tenho a sensação de que, por muito que me mova, dou pequenos passos que, apesar da lentidão, me aproximam da saída. Mas não é esse o objetivo de abraçar um novo desafio? Chegar ao fim? Dominá-lo mesmo que tenha de ser lentamente? Pergunto-me qual será o próximo labirinto em que vou decidir entrar.
terei o necessário para desvendar mais do que um labirinto ao mesmo tempo? Logo veremos. Neste caso, há algo mais que me move para além de querer desesperadamente montar este quebra-cabeças. São as vítimas. Porque as suas histórias têm de ser contadas. Não são só números ou nomes. Elas precisam de justiça. Não se esqueçam, vou continuar por cá. Sigam e subscrevam o canal para entrarem de mãos dadas neste labirinto comigo. Porque no final, todos os crimes têm uma fórmula e nós queremos saber qual é. Até ao próximo episódio! Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.